Nós estamos hoje dando início à segunda sessão, na verdade, a ah, ah, segunda oficina desse nosso projeto, que a gente vem construindo com a Secretaria-Geral de Governo, com várias, Secretaria-Geral da Presidência, desculpa, com várias outras entidades, debatendo a questão da democracia, mas agora no contexto do crescimento do autoritarismo e, obviamente, da extrema-direita. A nossa ideia, retomando um pouquinho, acho que todas, é, todas as pessoas aqui participaram, quase todas participaram, ou de um outro modo, ler os documentos. O nosso caminho é chegar lá em novembro, no G20 Social, e entregar a liderança do G20, dos líderes governamentais do G20, entregar um documento, um conjunto de propostas, se possível, sobre o tema da democracia no Sul global, ou melhor dizendo, a partir da visão da sociedade no Sul global, né? O que é a democracia? A democracia vinculada aos direitos, uma democracia para além de garantias procedimentais, mas que, obviamente, não abre mão delas. E nós estamos vendo, em especial aqui no Brasil, uma dinâmica, não é de hoje, uma dinâmica dos últimos anos, uma dinâmica de quase 10 anos, de extrema agressão às ideias mais básicas da democracia, entendida como direitos e entendida também como normas, como estrutura institucional. Em especial, a gente acompanha, não deveria ser estarrecidamente, mas em parte o que faz e como faz a luta política extrema-direita através de uma determinada candidatura nas eleições municipais de São Paulo, por exemplo. É também ali um ataque à ideia da democracia em si, às regras, às normas, às instituições da democracia, né? Então, por isso, nós não queremos transformar nosso debate num debate de conjuntura, muito menos ainda de conjuntura eleitoral. Mas, por isso, propusemos e construímos aqui a ideia da gente convidar pessoas da sociedade, também do governo, e propor assim dois grandes temas. E as pessoas têm total liberdade de ir para um e para outro. E dividimos as pessoas nesse mosaico que a gente fez de exposições em dois grandes eixos, né? Um que pudesse, o painel 1, que pudesse falar um pouco mais sobre o tema da democracia, direitos e diversidade, ou seja, a democracia entendida não só como uma institucionalidade, mas como uma sucessão de direitos, de conquistas sociais, né? E o segundo tema, que a gente pudesse fazer algumas considerações e ouvir das pessoas, algumas considerações, o que a gente chamou aqui de funcionamento da democracia, exatamente por esse contexto de crítica à justiça eleitoral, crítica à urna, crítica ao debate, crítica política, aos partidos, ao sistema. No entanto, isso aqui não são muros. Então, os convidados para falar podem transitar, é apenas para a gente garantir alguns conteúdos numa área, outros conteúdos noutra área. Convidamos para esse painel 1 a Rome Bank, nossa liderança da plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político. A Rome disse ao Enéas ali que chega atrasado, mas chega, vem à nossa reunião, quando ela entrar, a gente encaixa ela em algum momento. A ideia é sempre que o pessoal fale 10 a 12 minutos e a gente vai fazendo a gestão do tempo aqui abertamente na frente de todo mundo, tá? Então, depois da Rome, convidamos o Mauri Cruz, com quem a gente já estava conversando, do Fórum Social Mundial, a Ana Calado, do Engajamundo, mas ela ligou para a Juliana, ligou não, mandou uma mensagem para a Juliana, está com não está bem de saúde, uma virose, enfim, pediu desculpas, não tem condições físicas de estar conosco hoje aqui,
mas talvez esteja acompanhando a conversa. A nossa Letícia, que eu já vi por aqui, está aqui de novo. Letícia, muito obrigado. A Letícia é do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania, e é muito importante a participação dela. Muito obrigado, viu, Letícia? Sei, nós todos sabemos as dificuldades de quem está no governo participar. E também a Débora Rodrigues da Silva, da BONG e da Vida Brasil. No segundo tema, funcionamento da democracia, a gente convidou a Mara Carvalho, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Vi que está aqui o Alexandre, não é isso, Alexandre? O Arthur Melo, do Pacto pela Democracia, a Ana Júlia Bernardi, que está bem no centro da minha tela aqui, fácil de eu achar, do Instituto Democracia em Xeque, o Gustavo Wessman, que eu vi o nome dele aqui, chamei ele para dar... Ah, está ali, nos abanando, nosso assessor de Relações Internacionais, chefe da assessoria de Relações Internacionais da Secretaria-Geral, está abaixo do mau tempo, mas um dos construtores aí do G20 social, e desde já, viu, Gustavo, te homenagear por isso, pelo teu esforço. Isso é uma ideia de governo, de vários, mas as ideias de vários, às vezes, são feitas por alguns, e tu é um desses aí, também, de um modo ou de outro, nos oportuniza esse debate. E também, assim como fiz com a Letícia, sei das dificuldades de estar aqui conosco. Muito obrigado, Gustavo. Bom, não sei se o Enéas, Juliana, também querem alguma precisão do que eu não expliquei. Está bem assim? Então, vamos para esse primeiro grupo. A ordem aqui, a ordem daquele cardzinho que vocês receberam é absolutamente aleatória. Foi aleatório. Então, vamos continuar aleatoriamente. A Rome ainda não entrou, vamos ouvi-la quando ela entrar. Então, o seguinte nessa ordem aleatória é o Mauri. E depois a gente pula a Ana para a Letícia. Pode ser? Tá bem? Então, Mauri, por favor, 10 a 12 minutos e depois a gente, se der, abre 2, 3 intervenções entre um bloco e outro e depois a gente maneja o tempo para alguma nova intervenção de vocês ou mais intervenções. Mauri, por favor. Beleza. Eu consigo compartilhar minha tela, será? Sabe que eu sempre tenho uma dificuldade aqui. Eu compreendo a tua dificuldade. Gustavo Moraes, o nosso Gustavo aqui. Tu consegue nos ajudar? Eu vou ajudar, Jorge. Mauri, ali na tua barra, ali embaixo, tem um quadradinho com uma setinha. E não, esse eu achei, só que eu clico e ele não me autoriza. Eu acho que deve ser... É que o meu computador é o Mac, né? Então... Não, eu estou no Mac também. É? Aí não aparece escolha o que quer compartilhar no app? Não tem ali as guias para tu compartilhares? Não aparece. A minha setinha, ela tá grisê assim, ela não tá ativa, parece. Tá, mas eu vou fazer, eu fiz uma apresentaçãozinha, eu mando aí para vocês, daí vocês compartilham com o pessoal. Acho que eu consigo até compartilhar aqui no chat, né? Isso. Valéria, tá. Se o Mauri me manda que eu reenvio para a Valéria, eu sei que tu não tem. Boa ideia. Me envia por WhatsApp e eu reenvio para a Valéria. E ela coloca. Eu compartilho, pode deixar. A gente consegue. Chegaram mais pessoas aqui conosco. Obrigado a Joana, a Rosângela, que eu estou vendo. Pode me mandar, Mauri. Tá bom. Mandando aí. Compartilha para nós e a gente vai. Gente, o tempinho é curto, né? O tema é muito profundo, muito sério, muito complexo. E o tempo é muito curto e é uma troca de experiências, são várias pessoas falando. Então, eu fiz um roteirinho básico, assim, e mais ou menos a partir da toada que eu estou conversando com o Jorge, com o Instituto, né? Da questão que tem a ver com democracia, mas que, na minha pegada, é um pouco mais preocupado com o tema do poder local, né?
o meu lugar de fala, né, e acho que várias de vocês vão se identificar com isso, né, é de quem viveu um longo período, né, de construção de experiências de democracia local, de poder local, de empoderamento das comunidades, né, e das nossas cidades a partir de uma perspectiva local, e que depois, contraditoriamente, né, com o advento da vitória do presidente Lula em 2003, todo esse processo de acúmulo, que era um acúmulo contínuo, ele foi minguando a ponto de que hoje nós, como campo político-democrático, temos muita dificuldade de relação e praticamente não tem nenhuma experiência, né, municipal, né, ou são muito raras, de poder, de dimensão de poder popular local. Né? Temos em comunidades, mas não em municípios. Então, beleza. Então, um pouco é isso. Eu trouxe aqui, então, pode passar, Jorge, acho que é tu que está passando. Eu trouxe aqui, então, tópicos, Estou né? passando, tá, Mauri? Pode me chamar. Tá, Valéria, se tu puder passar, então. Só para... Eu peguei, assim, tópicos e a ideia é meio provocativo mesmo, né? Para a gente... isso aí. Para a gente conversar rapidamente essa coisa do poder. Também eu acho que, neste lugar aqui onde nós não estamos pensando só na crítica ao capitalismo, nós estamos pensando em alternativa pós-capitalista, então, por isso também essa pontuação do tema do poder, do tema da democracia e do tema dos territórios. Então, são as 3 pinceladas que eu vou tratar aí, né, mais nessa linha provocativa do nosso debate. Pode passar, não? Então, sobre a questão do poder, né? Então, assim, democracia é a discussão do poder, né? Então, o reconhecimento que todas as nossas relações são perpassadas pela dimensão do poder, e aí são todas mesmo, é a nossa relação familiar, é a relação, né, com companheira e companheiro, são as nossas relações de amizade, são as nossas relações de militância, são as nossas relações do lugar do trabalho, e são as relações entre os coletivos, entre os sujeitos, entre as cidades, entre os estados, entre os países, né? Então, são todas as relações de poder, todas as relações humanas, elas são perpassadas, né, pelas relações de poder. Então, não há na dimensão humana relações que não tenham essa dimensão de poder. E são os nossos valores éticos e a política, o exercício da política das sociedades, que mediam essas relações de poder. Então, essa é uma questão fundamental para nós, né? E isso, depois eu vou fazer o gancho com o momento final lá, né? Dessa relação, porque a importância desse reconhecimento e dessa afirmativa. E aqui 2 questões pontuais, assim, importantes também na minha visão para o nosso debate. Na sociedade capitalista, essas relações, a dimensão econômica, ela determina essa relação de poder. Então, ela é que orienta, ela é que determina. Por isso que nós, né, e aí nós temos a plataforma aqui, nossas militâncias, né, a questão de que a democracia, ela tem que ser uma democracia material, real, ela não pode ser uma democracia só fictícia, né? Mas nas nossas sociedades socialistas, ou nas experiências da sociedade socialista, eu até traria, assim, no conceito basilar que constrói a ideia da sociedade socialista, essas relações de poder também estão mediadas pelo lugar das pessoas no mundo do trabalho. Como se o mundo do trabalho o lugar das pessoas no mundo do trabalho é que dessem às pessoas, nas relações, né, de poder, maior ou menor legitimidade. Né? Então, o lugar, né, a partir do lugar do trabalho, e aí, deste ponto de vista, não encontro a palavra, né, mas essa origem, né, esse germe mais profundo, né, dialoga muito com o universo do capitalismo, né, do mundo do trabalho, né, diferente, por exemplo, né, no nosso universo dos direitos humanos, de que as pessoas, elas são portadoras de direitos, né, independente do lugar delas, né, independente do poder econômico delas ou do lugar delas no mundo do trabalho, a sua contribuição no processo e no mundo produtivo. Pode passar, Val, eu estou sendo bem telegráfico, né, gente? Do ponto de vista da democracia... Bom, então, se a democracia que media as relações de poder, e essas relações de poder, elas estão
elas são permeadas no capitalismo pelas relações econômicas e numa sociedade, né, socialista, pelo menos aos moldes como a gente viu, ou foram declaradas até bem pouco tempo, né, pelo lugar do mundo do trabalho, né, a democracia hoje ela é uma forma moderna de mediar essas relações, né, tanto no local, tanto no privado, né, no local, no regional, né. No entanto, ela ignora o poder na sociedade capitalista. A democracia, ela, do jeito que a gente vive, ela esconde a lógica do poder econômico, né? Ela não explicita. Até hoje eu estava assistindo no Brasil 247, né? O debate sobre se a mídia, né? O fato da mídia achar, a mídia corporativa principalmente, achar que ela consegue se apresentar neutra, né? Nos embates que estão acontecendo, né? Mas a democracia na nossa sociedade capitalista, a dimensão do poder econômico, ela fica sempre escondida, ela nunca é explícita, né? E aqui, rapidamente, depois, o Hasman, ele trabalha no início, né, lá na década de 50, né, de que o capitalismo e a democracia são incompatíveis. Depois, ali nos anos 2000, né, ele narra de que elas podem conviver em conflito e em contradição, e agora, recentemente, ele voltou à afirmação, né, com todas as letras, de que democracia e capitalismo são incompatíveis, né? Então, assim, esse debate, né, da relação, da compatibilidade entre uma democracia real, efetiva, e o capitalismo, ela sempre é uma tensão muito grande. E no socialismo, para não perder, né, a relação, né, também a preocupação da mediação da democracia com essa coisa das relações com os processos produtivos, né? Assim, desenhando, né? De que as pessoas não produtivas numa sociedade, como elas não contribuem para o coletivo, talvez elas não tivessem o mesmo valor e importância nas relações democráticas, nas relações, né? Nas relações de poder. Então, só para a gente não perder essa toada. Val? Aqui só para, né, tô pegando essa mania, tá, de dar sugestões aí. Esse livro aqui, né, bem interessante, do Jorge, A Tensão entre Democracia e Capitalismo, onde ele tem, eu não terminei ainda, mas o importante, ele já colocou, a expulsão, a palavra que ele usa, pelo mercado, da política como dimensão da vida. O neoliberalismo está operando de um jeito de tirar a política, não é disputar a política, é tirar a política como uma dimensão da vida. Imaginar a vida sem política, certo? Imaginar as relações. Talvez o Pablo Marçal seja um exemplo icônico dessa lógica, né? Imaginar a vida e as relações dessas pessoas e a organização da sociedade sem a política, sem a dimensão política, né? E, combinado com isso, o desmonte do Estado de bem-estar social, desmonte do papel do Estado. Né? Então, que dialoga um pouco com aquela dimensão nossa. Por favor, Val. E aqui, então, dou uma guinada profunda. Então, se esses são os dilemas, né? Quais são as experiências? Né? A gente viveu experiências bastante interessantes de como enfrentar né? Como construir uma democracia, né? Numa sociedade capitalista, com uma utopia socialista, né? Com uma visão socialista, nessa realidade concreta. Então, nós tivemos... e vivemos experiências e exercemos experiências do ponto de vista de enfrentar esse desafio, né? E talvez e aí eu falo um pouco pelo fórum, né? Como o Jorge me apresentou, o fórum ele busca ser um espaço onde isso é debatido, né? Onde isso é dialogado e debatido. Não, o fórum não é o construtor dessas ideias, ele é um espaço de diálogo sobre essas ideias, principalmente da conexão do local com o global, né? Mas o que é, então, a nossa atuação para esse enfrentamento? O que nós nos propomos a construir num ambiente capitalista, com utopia socialista, para a construção dessa democracia? Fundamentalmente, os nossos movimentos e organizações sociais, eles são os sujeitos, né, que enfrentam, né, que buscam alargar essa democracia liberal e burguesa no enfrentamento, né, com os interesses do capital, com o poder econômico, numa perspectiva de construção de poder popular, né? Não sei se todos os nossos movimentos se colocam nessa perspectiva, mas a lógica dos movimentos sociais, dos movimentos populares, né? Em enfrentamento, em contraposição
ao mercado, né, ao grande capital, na busca dos seus direitos, né, constituir uma perspectiva de um poder que se contraponha dentro da sociedade capitalista ao poder econômico. E aí uma grande questão... Mauri. Oi? Chegamos aos 10 minutos. Pode concluir. Tá bom. Então, a nossa questão é que como que aconteceria isso numa sociedade socialista? A gente vive conflitos profundos com governos democráticos e populares, né? Que em tese deveriam ser governos que abririam o Estado para a nossa participação numa lógica de poder popular, não numa lógica de escuta e tal, né? E vou ser muito mais telegráfico que eu estou sendo. E o fortalecimento, então, das práticas de poder local e da democracia participativa. Movimento social e experiências de poder local, orçamento participativo, democracia participativa, conselhos e tal. Passa aí, Val, vamos correr. Aqui eu tenho sugestões de leitura também, tá? Depois eu acho que a gente compartilha com vocês ali, né? Tenho da experiência de São Paulo, da experiência de Olinda. Passa aí, Val, ligeirinho. De Porto Alegre, não podia deixar de botar, e esse interessante aqui que junta Porto Alegre, Belém, Olinda, mais São Paulo, mais algumas cidades aí. Passa lá, vamos lá. No âmbito global, quais são nossos desafios aí nessa perspectiva da democracia? Entre nós, na sociedade civil, solidariedade entre os povos, o fortalecimento das redes e movimentos sociais locais e regionais e a articulação dos movimentos globais automundialistas. A ideia de que também, na perspectiva local, na perspectiva global é a mesma. A constituição de um poder popular com algum grau de capacidade. Eu queria aqui, se houvesse tempo, mas a gente pode talvez depois, debater um pouco sobre a soberania dos Estados nacionais, democráticos ou não, e essa estratégia da democracia global, né? Tem uma questão aqui que a gente precisa aprofundar. Vai lá, Val, para não... Ainda na perspectiva global, numa lógica mais de governança, né, o direito à autodeterminação dos povos, então, dialoga um pouco com essa questão da soberania nacional. Nós estamos falando da autodeterminação dos povos, né, e não dos estados, então aqui tem esse debate. O multilateralismo e a ideia de uma governança multipolar, de não sermos, né, não temos essa, né, os impérios controlando, e a necessidade da construção de novas relações de poder global, a reconstrução da ONU. Essa é a pauta, eu acho, combinando a discussão de radicalização da democracia local, a partir da gestão dos nossos territórios, e o debate da governança da ONU. Aqui dá uma liga boa. Val, mais uma aí. Não tem muita coisa sobre isso, eu achei essa pérola aqui pesquisando na internet, tá? É da Fundação Alexandre Guzmão, é um texto bem interessante, produzido pelo Itamaraty para essa conferência, que faz um diagnóstico sobre a ONU, tá? Eu achei bem legal, tá ali o link, depois vocês podem, quem tiver curiosidade, não tem quase nada escrito sobre, em língua portuguesa principalmente, sobre o desafio da ONU. E só para fechar aqui, então, o virtual também é território. O virtual também é território, certo? Onde a gente debate democracia. Só que é um território onde a questão é os valores, é a disputa de valores, certo? E aí tem um tema de linguagem que não cabe aqui, mas que a gente talvez devesse discutir em outro momento, porque a forma e o conteúdo tem muito a ver no ambiente virtual, a forma e o conteúdo elas estão muito correlacionadas, né? Mas aqui o importante que eu queria trazer para nós debatermos é que não há como se pensar em democracia local e global não passando pelo ambiente, pelo território virtual, né? E onde a disputa é uma disputa de valores. E valor é aquilo que a gente pratica, não é aquilo que a gente professa, certo? Então, o jeito como a gente pratica os valores no ambiente, no território virtual, fala muito de como nós somos, né? E aí, por exemplo, aparentemente, ou assim, a impressão empiricamente, nós como esquerda, às vezes, nos parecemos muito no nosso comportamento com aqueles que criticamos, né? No território do virtual, né? Mas aqui o importante, e concluo, né, do debate de democracia é isso, é essa combinação, esse desafio da combinação do local com o global e a relação disso com o território virtual. Desculpa aí, gente, acho que passei um pouquinho. Tá ótimo, Mauri. Grande contribuição. Depois a gente pode, se tu nos autorizar, vamos incorporar essa tua apresentação e distribuir. Pode distribuir à vontade.
Nós estamos, com exceção da Ana, com todos aqui. Mas eu vou sugerir, Rome, você está me vendo? Deixa eu ver se eu te enxergo aqui na tela. Vamos deixar a Rome para o fim, de qualquer jeito, que aí dá tempo dela perceber melhor de como e por onde a gente abriu a nossa conversa, tá bem? Então, Letícia, muito obrigado por estar aqui conosco. A Letícia é do Ministério dos Direitos Humanos, mas também é professora, se eu não me engano, Letícia, de Antropologia da Federal de Santa Catarina. Então, muito importante a tua presença aqui conosco. Também, então, está contigo a palavra, 10 minutos, e, enfim, o tempo que tu precisar além disso, mas em torno dos 10 minutos. Obrigado, Letícia. Pode falar. Obrigada, Jorge, Juliana, o resto do pessoal do Instituto pelo convite. Eu estou entrando no loop aqui um pouco atrasada, né? Não pude participar da outra oficina, mas eu participei daquele evento em fevereiro, né? Foi presencial no Itamaraty, a discussão foi muito boa, né? E estou à disposição aí para estar tentando acompanhar vocês o máximo possível, porque realmente os temas que são discutidos, né, pelo Instituto nesse evento social e nesse evento social como um todo, né, realmente são bastante importantes e nos interessam muito, tanto aqui na assessoria como, né, toca diretamente o meu interesse de pesquisa desde sempre. Então, vou falar aqui um pouco como pesquisadora, mas também como assessora na área de educação e cultura em direitos humanos, para tentar fazer aí uma ponte, né, entre os temas dos dois painéis, que seria um elemento talvez mais de diagnóstico, né, sobre a questão da democracia, da extrema-direita, e o que isso implica para novas formas de pensar, inclusive, o próprio funcionamento da democracia em termos de participação social, novos públicos, como comunicar com as pessoas, né, que é algo que aqui na assessoria a gente tem pensado bastante. Então, em termos de um diagnóstico, né, que eu tento transpor um pouco para o nosso trabalho aqui na assessoria, principalmente nas novas frentes que a gente está abrindo, o que seria espelhar em ações do governo federal e parceiros, né, porque acho que nessa seara de disputa com a extrema-direita existem limitações até institucionais, de até onde a gente pode ir, que tem a ver, por exemplo, com o fato de ser uma força política muito ancorada nesse espaço de soberania paralelo que é a internet, né, que são as plataformas, desculpa, perdi aqui um pouco o fio. Sim, espelhar, exatamente, né, um diagnóstico de como, que foi, né, a minha trajetória como pesquisadora, né, como a extrema-direita consegue capturar corações e mentes. E outro dia, num evento, alguém falou mãos, porque não basta capturar corações e mentes, mas você tem que capturar a força de trabalho político das pessoas para estarem também levando à frente, né, aquela visão de mundo, né? Isso passa, de novo, muito por essa captura do ambiente digital, por uma força como a extrema-direita. Então, é claro, a esquerda, né, as forças progressistas, democráticas, não podem mimetizar ou copiar exatamente, né, o que a extrema-direita faz. Obviamente que não, porque senão a gente é capturado, vamos dizer assim, né, pelo ponto de vista do inimigo e acaba se tornando um deles. Mas a gente pode entender quais são os fatores, né, que contribuem para essa captura, de um certo senso comum, inclusive, da sociedade brasileira, é muita forma como eu vejo isso, e tentar espelhar, né, esse diagnóstico em como a gente pode agir para estar competindo, né, no que eu chamo dessa camada de recrutamento da extrema-direita, com os meios que a gente tem, né, que são relativamente limitados com relação à extrema-direita, porque, por exemplo, né, o Jorge citou o Pablo Marçal, né, a gente tem uma limitação séria que é seguir a lei, né? Seguir a lei, as normas éticas, a legislação eleitoral, né? E não ficar atuando ali, né? Não podemos, como eles, ficar ali atuando naquele limiar da legalidade, o limiar, né, do procedimento ético dentro de uma eleição, por exemplo. Então, existem essas limitações. Mas, dito isso, eu acho que a gente ainda tem muito, muito terreno a ganhar, né, nessa disputa, nessa camada de recrutamento. Então, falando bem rapidamente, porque eu já estou quase na metade do tempo,
Sobre o que é importante nesse diagnóstico, claro que não dá para entrar muito em detalhe aqui, mas eu acho que eu vou seguir a linha do Mauri, fazer um jabazinho aqui do meu livro, que aí sim eu entro em muito mais detalhes sobre, inclusive com estudos de caso, né, sobre essa captura ali no caso do bolsonarismo, né, mas mesmo hoje alguém como um Pablo Marçal, a gente pode transpor um diagnóstico muito parecido, né, com um agravante de que se em 2018 o Bolsonaro era uma força antissistema, ou como eu gosto de dizer, metapolítica, ou seja, que não está só na política eleitoral ou na política, como a gente entende, mas ela disputa o todo da democracia, né? Ela disputa as próprias condições de funcionamento da democracia. O Bolsonaro foi uma irrupção metapolítica ou antipolítica naquele momento, mas até pelo próprio fato dele ser um deputado, ainda que um deputado marginal, ele rapidamente se incorporou, né? O bolsonarismo foi se incorporando dentro do próprio sistema político, eleitoral, institucional. A gente tem bem mais parlamentares, eles, né, propõem projetos de lei, eles, né, a meta política e a política foram se combinando ali nos últimos anos, no caso do bolsonarismo. O Marçal, ele já aparece hoje, na minha avaliação, como uma nova irrupção metapolítica ou antipolítica em cima do próprio bolsonarismo. Né? Então, já é uma situação ruim, porque você tem, né, mais uma onda anti- ou metapolítica em cima de um sistema político que já está misturado com o que tinha sido aquela velha, a antiga irrupção metapolítica, no caso, uma candidatura como Nunes, por exemplo, como Tarcísio, né? Então, a gente corre o risco de ter, tomara que não, mas em São Paulo, um segundo turno, onde, né, a metapolítica pura, purificada, que é o Pablo Marçal, né, com já um bolsonarismo entranhado dentro do Estado, dentro da política partidária. Né? Então, não vou me estender muito nisso para chegar onde eu quero chegar, porque eu já vou fechar. Né? Nesse sentido, né, o que seria, então, essa camada de recrutamento da extrema-direita que ainda está para jogo, vamos colocar assim, porque tem, para a gente disputar, né, porque tem uma parte dos eleitores deles que eu acho que é um pouco irreversível. É igual a teoria da conspiração. Tem uns 10% ali das pessoas que já viraram a chavinha, que não tem muito o que fazer, seja por uma questão, né, cognitiva, afetiva, seja uma questão de literalmente não conseguir chegar nesses públicos, porque eles estão numa mídia, né, totalmente separada já da esfera pública por vários meios. Né? Mas, ao que tudo indica, não é um percentual muito grande, né, da população, certamente não é uma maioria, mas talvez não chegue nem um terço da população, seja bem menos. Né? Então, existe aquela zona do meio ali onde a gente pode estar disputando. Qual é o problema aí? Aí eu já vou fechando. Né? Na minha avaliação, a esquerda, as forças progressistas ainda trabalham com uma ideia muito de quem, dos públicos que nós temos que disputar, ainda muito marcada por um certo viés de confirmação. Então, né, a gente tende a olhar para aqueles públicos que a gente sempre olhou, né, o movimento social organizado, a disputa pela reforma agrária, LGBT, aí nessa linha mais identitária, né, LGBTQIA+, etc. Até o próprio Ministério, o organograma aqui do Ministério, ele espelha um pouco, né, esses públicos que já são públicos, que se entendem dentro de um código político parecido com o nosso. Agora, você tem toda uma massa da população que é negra também, que é LGBTQIA+, também, que é mulher, que é de baixa renda, que não se entende politicamente através desses códigos, dessa gramática política com a qual a gente trabalha. Eles se identificam muito mais com a gramática metapolítica da extrema-direita, através da qual a extrema-direita recruta, né, que não precisa ser nem um discurso político explícito, pode ser um discurso religioso, teológico, né, pode ser um discurso que passa pela questão da financiarização, que é muito o caso do Pablo Marçal, né, que passa pela cultura de internet, entretenimento. Né? A gente tem uma série de gramáticas metapolíticas com teoria da conspiração que eles mobilizam. Né? Então, eu não estou falando desses públicos com os quais a gente já conversa. Então, para finalizar, eu vou falar de 3 deles. Né? Às vezes eu uso um termo que é assim, é aquele pessoal que aquela parte da população brasileira que se sente excluída pelas políticas de inclusão. Né? E elas podem ser pessoas minoritárias, elas podem ser pessoas, mulheres, LGBTQIA+, mas elas não se identificam através daquela gramática política. Isso desde 2018
já era muito claro para mim, porque era algo muito dado assim na forma como o bolsonarismo recrutou naquele momento. Ou seja, as políticas de inclusão foram um avanço, tanto de renda como de mulheres, etc, etc, mas como tudo é dialética, né? A história dialética, ela é contraditória, ela vai gerando esses efeitos contraditórios que é, bom, mas e eu? Né? Eu não sou público do Ministério dos Direitos Humanos, eu não sou público do Bolsa Família, eu não sou público, né? Quem é que está olhando por mim? Isso vai alimentando aquele sentimento anti-Estado, anti-política, etc. Então, né? Eu acho que o homem branco, jovem, cis, hétero, esses que realmente são capturados, aí sim, para a radicalização, muitas vezes, né, no sentido mais puro do termo, dentro, né, dessas comunidades online, eu acho que seria o tipo ideal mais puro, mas tem várias variações disso, né, em outros segmentos demográficos também. Aí, já caminhando para o final, para apontar três... Mas pode concluir, Letícia, com tranquilidade. Então, uns 2 ou 3, né, que eu já mencionei isso, se não me engano, talvez até no evento lá de fevereiro, que eu sempre trago esse cenário, né, espaços, né, territórios dentro dessas camadas de recrutamento que a gente tem dificuldade de entrar, mas que são muito importantes, né? Um deles é comunidades online, e aí eu gosto de usar a ideia de território, né? O Mauri falou de território também, de território existencial, porque a ideia de território existencial, que é da antropologia também, né? Prescinde de ser online e offline, porque, na verdade, essa diferença não faz sentido nenhum hoje em dia, né? Então, ela pode perpassar ambas, né? Mas existem muitos segmentos que têm suas visões de mundo, inclusive sobre democracia, forjadas muito dentro de comunidades online, por exemplo, algumas que a gente tem tentado se aproximar. A questão das comunidades gamers, né, que é uma indústria gigante no Brasil, a gente só olha para ela de um ponto de vista econômico, né, os projetos de lei, etc., imposto, mas ela né, são comunidades que formam visões de mundo, principalmente desse segmento de homens jovens, inclusive para temas que têm a ver com direitos humanos e democracia. E tem uma hegemonia grande, a extrema-direita tem uma hegemonia no recrutamento significativa nesse tipo de comunidade, por exemplo. Tem outras também, true crime, tem vários segmentos ali da internet que a gente não tem entrada nenhuma, né? Vamos colocar assim. Um outro que eu nem vou desenvolver, porque é muito óbvio, é as igrejas, né? Mas é claro que aí a gente está falando da oportunidade de disputar, através de lideranças pouco usuais, não é o grande pastor da grande igreja, a gente está falando, né? Muitas vezes não é nem um pastor, é uma mulher periférica que organiza uma roda de oração na sua casa, né? Ou fiéis que estão cansados de ouvir pastor falar de política dentro da igreja, que saem, o fenômeno dos desigrejados, né? E que, de repente, não tem para onde ir, porque ele está cercado, né, de opções ali que são muito, muito homogêneas dentro de um território onde a extrema-direita, de novo, tem uma entrada muito grande, mas a oportunidade existe, né? Essas latências de insatisfação dentro desse meio evangélico, por exemplo, não estão sendo bem aproveitadas, só que aí a gente não pode chegar com uma gramática secular, política, não, a gente tem que conseguir aliados nesses espaços que vão estar falando uma linguagem espiritual, teológica, religiosa de direitos humanos e de democracia, mas através de uma gramática bíblica, de uma gramática teológica. E aí, por fim, aí que é o grande gargalo, né, que o Mauri também sinalizou um pouco aqui, que eu acho, não sei se é um grande, mas esse eu tenho até mais dificuldade de saber como que a gente chega, que são as cidades pequenas e médias do interior do Brasil, né, que aí tem várias camadas através das quais a extrema-direita recruta, não é só a questão do agro, né, não é só a questão desse ressentimento com relação aos grandes centros cosmopolitas, isso não é só no Brasil, né, nos Estados Unidos, na Europa, tem toda essa divisão demográfica muito clara ali dessa adesão, né, das populações nessas cidades mais do interior com relação à extrema-direita, mas a própria, por exemplo, cultura musical, do sertanejo, né, tem algo ali que ressoa um tipo de mensagem da extrema-direita também, que, de novo, é um vácuo onde, né, nós não estamos chegando. Então, enfim, só para eu fecho por aqui e dizer que, né, isso é uma das formas é um dos exemplos para a gente estar pensando expandir o domínio da participação social, mas mudando a própria ideia do que seja participação social, porque aí já entra já puxo
o gancho, né, da questão do funcionamento da democracia, porque aí a gente não está falando da OSC, a gente não está falando da ONG, a gente não está falando de organizações com CNPJ tampouco, e muitas vezes de pessoas e lideranças e coletivos que sequer falam a mesma língua ou a mesma gramática política com a gente. Então, a gente não tem outra opção senão articular e atrair politicamente pessoas que já têm a confiança social das massas, vamos colocar assim, dentro desses campos, para a gente poder articular com eles, que é o que a gente está tentando fazer aqui. Obrigada. Obrigado, Letícia, foi ótimo. Antes da gente seguir, eu só queria registrar e agradecer a presença da Silvia Siqueira. A minha tela está aqui no cantinho. A Silvia é uma pessoa importantíssima, assim como o Gustavo, para esse projeto. A Silvia é da Open Society Foundations, uma organização global que tem investido na defesa da democracia, na defesa dos movimentos sociais, então, e é fundamental nesse nosso projeto. Então, meus agradecimentos, nossos, do INPE, pela tua presença aqui. A Valéria vai compartilhar. Bom, eu vou deixar a Roma, então, para o fim, como eu expliquei, e vou agora convidar... sim, está aqui. Letícia, olha a bela capa do teu trabalho aí, para todos conhecerem. Queria convidar a Débora Rodrigues, onde ela está aqui, bem na minha frente, da direção executiva da BONG e também da Vida Brasil. Débora, muito obrigado por estar aqui presente com a gente também, tua ajuda é muitíssimo importante. Tens 10 minutos com bastante tolerância, como tu vês. Por favor. Boa noite, gente. Obrigada, Jorge. E também agradecer aí a Juliana, que ficou aí me procurando um pouquinho nessa loucura que a gente vive aí de agenda nos últimos tempos, né? E muito feliz em estar aqui, poder tentar trazer algumas questões que são importantes para nós. Então, queria dialogar com essa questão da democracia, direito e diversidade, e aí vou começar a partir de um tema que a gente passou o dia hoje. Eu estou em Brasília, numa oficina do CONSEA e o Instituto Alemão de Direitos Humanos, né, discutindo instrumentos e ferramentas para atuar no âmbito internacional na questão do direito humano à alimentação. E uma coisa que a gente discutia muito hoje era essa questão de que a segurança alimentar, para ser efetiva, ela depende basicamente da democracia, né? Então, a ausência da democracia, ela é um elemento que ajuda e aprofunda a situação de segurança alimentar, né? E se instala a fome, né? Então, uma coisa que é identificada no Brasil e no mundo é esse processo. E vou começar por aqui, porque nessa conversa, quando a gente fala na perspectiva do direito, e sem esse elemento do direito, a democracia, ela tem fragilidades, certo? Eu fico pensando muito naquilo que a gente identifica nos nossos territórios, que os dados da Rede Pensan e do IBGE apontam, de que tem segmentos significativos da população brasileira que passam fome, né? E se a gente considerar que a fome é a materialização das desigualdades, porque para a fome se estabelecer, você perdeu o direito à educação, à saúde, à moradia, à água, né? Que são, a ausência desses elementos são aquilo que se instala, materializa a fome. Então, você tem um contingente da população brasileira que ela se encontra em situação de fome. Em 2023 deu uma melhorada, os 6 anos do hiato democrático no Brasil
ele aprofundou, a fome aprofunda. Por que eu estou trazendo essa questão da fome? Porque você tem um segmento da população que é caracterizado basicamente por raça e gênero, e que são os lares chefiados por mulheres negras que têm maiores índices de violações. Mas se você pegar os dados do trabalho, é a mesma coisa, se você pegar os dados da educação, é a mesma coisa, né? Então, você pegar os dados de moradia, é a mesma coisa. Né? Então, você tem esses corpos pretos, na maioria de mulheres, que vão ter essa ausência de acesso a direito. Então, como é que a gente pode pensar que essa democracia é suficiente se nós temos contingentes significativos do Brasil que não acessam a direitos, certo? Então, esse é um elemento que, para mim, é fundamental. A outra questão é que você, nesse conjunto de desigualdade, naquilo que a gente dialoga na interseccionalidade, né, de que conjunto de desigualdades que atravessam esses corpos de forma significativa. A outra coisa é que, assim, mesmo quando o Estado age, né, essa perspectiva do direito ela continua fragilizada, né? E a gente tem identificado, por exemplo, quem acessa os programas sociais do governo federal tem uma dificuldade de compreender esse elemento como acesso a um direito, né? Então, e compreende também de forma atravessada, porque acessa que foi o prefeito, porque que está na ponta, né? O prefeito que facilitou para que você pudesse ter o Bolsa Família, ter o Vale Gás e ter um conjunto de benefícios. Então, eu acho que essa é uma questão que é importantíssima para que a gente possa avançar no sentido da participação social no Brasil, no sentido de compreender benefícios sociais enquanto direito. Né? Por isso que a gente teve gente que era que acessavam recursos sociais sendo cooptado para ir para as manifestações contra a questão da Dilma, né? A outra coisa é que você tem o racismo estrutural no Brasil e um elemento que tem se espraiado pela destruição cultural e territorial dos nossos territórios e na nossa população, que é o racismo religioso. Né? Você tem um avanço dos neopentecostais nesses territórios que destroem as culturas, né? Você tem, historicamente, mas agora nos últimos tempos mais bem aprofundado, a catequese indígena, a catequese quilombola, né? Que vão destruindo as lutas políticas também nesse processo, porque você chega com uma pauta de costume extremamente complicada, né? E que atua principalmente no direito das mulheres, certo? Então, nós podemos dizer que isso também é um elemento de apropriação de forma que nos fragiliza para se apropriar dos nossos territórios, certo? Então, como é que a gente discute democracia sem levar esses elementos em questão? Esses elementos são fundamentais para que a gente possa fortalecer essa democracia. Ao mesmo tempo, você tem um contingente dos movimentos, das lutas sociais nos territórios, atuando com muita força sobre essas questões de participação e de direito, com exemplos significativos, né? Experiências que mostram que a participação social ela é fundamental para que a gente avance na perspectiva de direito. Eu sou do semiárido da Bahia e eu sou testemunha de vida e de luta de que a ação dos movimentos sociais ela fortalece essa perspectiva de direito, porque testemunhei
as organizações articuladas na rede da ASA, Articulação do Semiárido, que conseguiram mudar uma perspectiva de desenvolvimento daquele território para sair de uma perspectiva de combate à fome, à seca, para uma perspectiva de convivência com o semiárido. E essa mudança ela foi fundamental para que a gente pudesse avançar no fortalecimento da ação social e principalmente nessa compreensão de que nós somos sujeitos e sujeitas de direito. Então, ao mesmo tempo que a gente tem nos territórios essas lutas, nas periferias, na pandemia, uma efervescência imensa, né, que a gente teve ali das populações, na ausência do Estado, atuando no monitoramento das famílias que estavam sendo acometidas por Covid, produzindo dados, produzindo ajudas humanitárias, certo? Então, ao mesmo tempo que a gente tem fragilidades nessa democracia, do ponto de vista da questão racial, das populações mais vulneráveis, nós também temos um potencial de luta e de fazer político nesses territórios que que são importantes para esse fortalecimento de uma democracia que venha a ser pujante e que chegue, de fato, em uma perspectiva de direito em populações em situações de vulnerabilidade. Eu acho que fico por aqui, para que a gente possa dialogar sobre essas questões. Obrigado, Débora. Nós vamos agora ouvir a Romy, mas entre tantas pessoas aqui que eu vou registrando conforme elas também vão aparecendo na minha tela aqui, eu queria agradecer muitíssimo a presença da pastora Cibele Cus, da Fundação Luterana de Diaconia, e também da Lúcia Xavier, da Organização Crioula, Movimento de Mulheres Negras no Brasil. Vocês duas, como todos os demais, são bem importantes aqui para nós. Romy Benck, da plataforma também, pastora luterana, da plataforma dos movimentos sociais pela reforma do sistema político. Muito obrigado por estar aqui conosco. É a tua vez de falar por 10 e um pouco mais de minutos, se precisares. Por favor. Tá certo. Muito obrigada, Jorge, obrigada pelo convite, de poder compartilhar um pouco das reflexões que a gente faz na plataforma dos movimentos sociais por outro sistema político. E agradeço já de antemão por terem tido a compreensão, porque eu me atrasei, e de me deixar por último. Acho que a reflexão que eu vou fazer, ela vai muito de encontro ao que a Letícia falou e também o que a Débora falou, especialmente no final, sobre o racismo religioso. Então, eu inicio partilhando a experiência da plataforma, de que a plataforma dos movimentos sociais por outro sistema político, quando debate o sistema político, ela sempre vai numa perspectiva de como é que nós podemos aprofundar a democracia. A gente compreende sempre que a democracia é um processo inacabado, é um processo permanente, ela está em permanente construção. E um dos elementos que a plataforma não dispensa na sua reflexão sobre a democracia é justamente a religião. O elemento olhar e tentar compreender qual é o papel que movimentos, grupos, instituições religiosas jogam nos processos de fortalecimento, de abertura, de aprofundamento das democracias. A gente, então, assume e reconhece as religiões como uma força política, como um elemento cultural e como um fenômeno presente na sociedade. Agora, eu gostaria de destacar a forma como a plataforma do sistema político faz o debate sobre a religião. O debate sempre parte da perspectiva da laicidade. E por que na perspectiva da laicidade? Porque a laicidade é o que é o caminho, é a porta aberta que a gente tem para debater
as diversidades e as desigualdades presentes no país. Sem a laicidade como um valor, como um princípio caro à democracia, é bastante difícil a gente conseguir olhar, acolher, aceitar e valorizar as várias formas de diversidade que constituem o nosso país como nação. Quando falo em diversidade, estou pensando assim nas inúmeras, na imensa composição, por exemplo, dos povos indígenas. Cada povo indígena é uma cultura diferente, cada povo indígena tem a sua visão de mundo, tem os seus sagrados, tem os seus rituais e assim por diante. Pensar também na pluralidade da população, do povo afro-brasileiro, que eles não vieram de um único, não foram trazidos, né, de um único território africano, mas de vários territórios africanos, cada um trazendo a sua visão de mundo. Da mesma forma, pensando na diversidade, na pluralidade da própria tradição cristã, que não é só católico e evangélico, mas no meio tem várias outras vertentes, da contribuição do judaísmo, do Islã para a história brasileira. Então, somente uma perspectiva laica de Estado é que consegue capturar essa diversidade toda. Além do que, pensando também na perspectiva de diversidade que é trazida pelos movimentos feministas, movimentos LGBTQIA+, e assim por diante. E também a contribuição dos espíritas, isso mesmo, Paulo Renato. Só que a extrema-direita, há bastante tempo, ela capturou a agenda da religião. Ela trabalha muito bem a temática, muito melhor, ela conseguiu capturar muito melhor a temática religiosa, perspectiva, o discurso teológico religioso cristão. A esquerda, ela tem uma séria dificuldade de abordar a religião. E quando ela aborda, geralmente tem a tendência de repetir de uma maneira muito ruim as estratégias da própria extrema-direita. Então, tem uma tendência de segmentar os grupos religiosos e olhar muito para aqueles grupos que têm mais força, mais poder político, mais poder de negociar votos. Essa é a estratégia que a extrema-direita faz. E quando a esquerda tenta fazer essa estratégia, ela geralmente ela geralmente não se sai bem, faz de uma forma muito mal feita. Por quê? Porque não olha para o campo religioso brasileiro como um campo plural, mas vai segmentando o campo religioso brasileiro. Então, é uma linguagem para católicos, uma linguagem para evangélicos, uma linguagem e só. Termina entre católicos e evangélicos, porque os demais grupos religiosos não são nem considerados. E quando a esquerda tenta repetir, imitar as estratégias da extrema-direita para o diálogo religioso, ela se atrapalha muito. Por isso a gente vê coisas bastante esdrúxulas, assim, que foram nos governos do PT, em que se cedeu muito, em que os governos do PT eles cederam muito para grandes grupos, para grandes corporações cristãs. Então, cederam na concessão de canais de rádio e televisão, cederam na agenda moral, cederam por exemplo, uma das discussões fortes que a gente sempre teve aqui no movimento, desde a perspectiva do movimento ecumênico, que a gente sempre teve, é que não se tivesse ensino religioso confessional nas escolas públicas. Pois foi nos governos do PT, que se assinou o Acordo Brasil-Vaticano, que tem como um dos elementos principais o ensino religioso confessional na escola pública, que é permitido. Quando se vai fazer o ensino religioso confessional, se coloca toda uma agenda, todo um conteúdo teológico que não necessariamente tem relação com a democracia.
Durante o governo Bolsonaro, se criticou muito a vinculação do bolsonarismo com grupos religiosos cristãos de extremistas, né? Só que no governo Lula, isso não é muito diferente, porque os grupos religiosos, da sua maioria cristã, eles continuam tendo bastante influência, inclusive e bastante incidência, principalmente em políticas relacionadas à educação, à saúde, à cultura e também à assistência social, né? Basta se olhar para os apoios e para os convênios que são estabelecidos com as casas terapêuticas. A extrema-direita religiosa, eu sempre digo que ela tem como uma agenda dar continuidade a uma ideia de cristandade. O Brasil como um país cristão. Se antes era um país cristão católico romano, hoje é um país cristão com uma diversidade católica e uma diversidade evangélica. Mas a ideia é uma ideia de cristandade. Por quê? Porque tem o cristianismo como aquele... porque pega no arcabouço teológico cristão uma forma de organizar e estruturar a sociedade brasileira, colocando valores, reforçando valores, o patriarcado, o racismo e assim por diante. É bastante interessante que nos últimos, um levantamento que foi feito pelo Instituto de Pesquisa e Reputação da Imagem, IPRE, que fez um levantamento sobre a pertença religiosa de candidatos e candidatas nas eleições municipais de 2024. Esse levantamento revelou o seguinte, que entre 2000 e 2024, nesse período de 2000 a 2024, houve um crescimento de 225% de candidaturas identificadas como religiosas. No ano 2000, o número de candidaturas com vinculação religiosa era de 2.215. Já em 2024, foi de 7.206. Então, um aumento bem exponencial. Esse levantamento feito pela IPRE também mostrou que as candidaturas que são ancoradas na religião têm bons resultados eleitorais. Então, quando se olha na religião, geralmente se pensa em negociar um número de votos. Só que quando se vai nessa lógica utilitarista, instrumental, também vem todo um pacote no processo de negociação. E a esquerda, quando vai fazer esse processo de negociação também com as igrejas, ela negocia esse pacote. E nesse pacote está negociada a vida de muitas pessoas, está negociado o direito à liberdade religiosa e assim por diante. Rony, fechou os 10 minutos, mas tu pode concluir com tranquilidade também. Eu só vou terminar ainda. Aqui, 2 minutinhos é o suficiente. E aí, um outro dado muito interessante é que, a partir das eleições de 2020, mais de 51 das cadeiras das câmaras de vereadores foram ocupadas por pessoas com vinculação religiosa. Então, ali, a gente tem um nó para resolver quando a gente vai abordar democracia, direitos e diversidade. E qual é esse nó? É olhar para o fenômeno religioso desde a perspectiva da pluralidade, não reforçando visões, estruturas de mundo que dialoguem com uma ideia de cristandade, que, na verdade, é o que se faz no Brasil, tanto à direita quanto à esquerda. Eu compreendo que, para romper com essa lógica da cristandade, a gente precisa, sim, olhar e pensar na laicidade de Estado que a gente tem no Brasil, que é uma laicidade que reforça a perspectiva da diversidade, a perspectiva de você poder fazer as suas decisões. E, para finalizar, nesse sentido,
um desafio grande que a gente precisa colocar é pensar no papel do direito à liberdade religiosa, que a extrema-direita também capturou. Porque quando a extrema-direita fala no direito à liberdade religiosa, que, na verdade, a principal agenda deles, no campo dos direitos humanos, fala o direito à liberdade religiosa significa o direito de todas as pessoas terem religião, mas também o direito da gente fazer proselitismo e também o direito da gente fazer os nossos discursos nos cultos, nos púlpitos, chamando atenção para aquilo que é pecado e para aquilo que não é pecado. O que é pecado? Todas as diferentes formas que as pessoas escolhem viver. E o que não é pecado, aquilo que se enquadra numa lógica purista, numa lógica moralista e numa lógica excludente. Então, olhar para esse fenômeno também na política é bastante importante. Muito obrigada. Rome, muito obrigada. A Rome, acabei não falando, também é teóloga, uma pesquisadora do tema da religião e da política no Brasil. Muito obrigado. Todos vocês foram maravilhosos. A gente vai fazer uma transição aqui para o nosso segundo bloco de assuntos, o painel Funcionamento da Democracia. E eu só queria, só para fazer essa transição, talvez se uma ou duas pessoas quiserem mais, como nós estamos trabalhando com o conceito aqui de metodologia de mosaico, né? De mais ouvir do que debater hoje, eu pergunto se uma ou duas pessoas querem fazer mais no sentido assim de uma pergunta, de uma questão que possa orientar as demais. A gente pode abrir uma ou duas pessoas, 1 ou 2 minutos. E depois, imediatamente, vamos começar o próximo bloco com o Arthur. Alguém quer fazer alguma questão ou solicitar alguma abordagem? Pode falar depois. A Letícia levantou a mão? Eu não tinha visto. Letícia, pode falar. Tinha levantado sem querer, mas, na verdade, eu quero fazer um comentário rápido em cima da fala da Rome, que eu achei muito interessante, e, de fato, essa questão das religiões é central. Pensando um pouco, eu gosto de pensar essas inversões, né, que é um pouco o título do meu livro. Eu fico pensando se, claro, a laicidade ela é um princípio inegociável, né, do Estado Democrático de Direito, justamente para garantir a diversidade e a liberdade religiosa. É assim que, historicamente, ela se constituiu, né? Agora, eu fico pensando se, nessa conjuntura meio invertida, né, que a gente tem hoje, além disso, a gente fomentar a pluralidade religiosa, por exemplo, dentro de campos onde a extrema-direita tem uma hegemonia muito grande, como é o caso do meio evangélico, como eu falei aqui, essa pluralidade, de fato, é o que vai nos garantir a laicidade de uma forma indireta. Entende o que eu quero dizer? Assim, as duas coisas têm que funcionar bem, né? Tanto a política pública garantir, mas agir na sociedade para conseguir esse equilíbrio, porque aí uma coisa, né, vai estar ajudando a fomentar a outra. Né? Obrigado, Letícia. Bom, vamos caminhar para esse segundo bloco aqui, o segundo painel, e com a licença Tamara, que a gente tinha previsto falar no início, aleatoriamente, o Arthur tem um compromisso. Então, queremos convidar o Arthur Melo, do Pacto pela Democracia, também por 10 minutos, para poder iniciar esse bloco que a gente chamou aqui de O Funcionamento da Democracia. Vocês viram, nesse primeiro bloco, a gente pôde ver o que são os temas substantivos da luta política, da luta por direitos, por diversidade. Mas essa luta tem que ter uma forma, ela tem uma regra, e essa regra que sempre se pensou fosse ser tensionada, e em certa medida ao longo do século XX, foi sempre tensionada, né? Esticada à esquerda, pelos movimentos sociais, pelos trabalhadores, sempre exigindo mais da democracia liberal. A gente vê agora, nesse século XXI, quase que uma inversão disso. É a extrema-direita que busca romper esse pacto civilizatório, né? E o campo progressista, em certa medida, na defesa. Arthur, muito obrigado pela tua presença. Tens aí 10, 11 minutos para poder falar.
Obrigado, Jorge. Obrigado a todas as pessoas presentes. Meu nome é Arthur Mel, sou coordenador de advocacy do Pacto pela Democracia. Gostaria de agradecer ao Instituto na figura do Jorge pela oportunidade, pedir desculpa pela mudança na ordem de fala, porque eu vou ter que sair um pouquinho mais cedo, mas também agradecer por poder falar antes da Ana, do Gustavo e da Mara, que com certeza vão fazer exposições muito melhores e muito mais interessantes. Mas começar aqui com esse nome desse segundo painel, né, que é painel 2, o funcionamento da democracia. De cara, o que me veio na cabeça na hora de pensar que escrever minha fala foi a estatística que saiu em maio desse ano, que diz que 35% dos brasileiros creem que as urnas foram fraudadas nas eleições de 2022. Esse dado é desse ano. Essas pessoas, elas estão aqui, à nossa volta, a gente conversa com elas dia a dia, né? 35% é um número alarmante, um terço da população brasileira não acreditar no resultado das urnas. Isso é fruto de um grande processo. E eu gostaria de usar um pouco da história do Pacto pela Democracia para falar desse processo. O Pacto, ele vem de um grupo criado lá em 2016, chamado Nova Democracia, que era um grupo que queria discutir mudanças no sistema eleitoral. Então, muito de voto distrital misto, mudar as regras, etc. Chega o final de 2017, começo de 2018, com tiros na caravana do Lula, assassinato da Marielle, tweet do Vilas Boas, enfim, todo aquele cenário, a gente percebeu que não adiantava falar de uma reforma da casa se os pilares que sustentavam essa casa estavam para desabar. Então, a gente muda a estratégia da coalizão e cria o Pacto pela Democracia. Ali, antes até mesmo exatamente, os tiros voltaram. E antes até mesmo do ex-presidente ficar em primeiro lugar na eleição de 2018. Então, é criado o Pacto pela Democracia, uma estratégia de coalizão das organizações, de candidaturas, etc. E a partir da eleição do Bolsonaro, o projeto em si do pacto era acabar depois da eleição de 2018. Mas não precisou de muita análise de conjuntura para entender que ele teria que se fazer cada vez mais presente, inclusive no dia 1º de janeiro de 2019, quando a MP 870 é colocada ali e fala que a Secretaria-Geral da Presidência, se eu não me engano, ia ficar responsável pela fiscalização das ONGs, fiscalização e acompanhamento das organizações da sociedade civil. Aquilo nos choca, a gente faz toda uma articulação, consegue retirar aquilo de pauta, muita coisa acontece entre 2019, 20, 21 e 22, e existe ali uma escalada autoritária, algumas tentativas de golpe que a gente presenciou. Não sei, talvez possa ser até um mais novo aqui dessa sala, mas para mim foi uma das primeiras vezes vendo uma tentativa de golpe sendo construída. No dia 7 de setembro de 2021, ali teve um planejamento para tentar dar o golpe naquele dia. Quando o Bolsonaro perde a eleição em 2022, foram 2 meses de planejamento para a tentativa de um golpe. Então, falar de fortalecimento, falar de funcionamento da democracia, no Brasil a gente precisa lembrar que a democracia não está funcionando, que a gente precisa continuar vigilante, que quando a gente fala que 1/3 da população não confia no resultado das urnas, é porque tem alguma coisa de errado. Bom, e aí a gente chega em 2022, né, com a eleição do campo democrático para a presidência da República, que o autoritarismo venceu no Senado, o autoritarismo venceu nos governos estaduais, o autoritarismo venceu na Câmara dos Deputados. Então, depois desse cenário, a gente chega em 2023. E mesmo assim, muita gente falando assim, olha, foi interessante esse momento de defesa da democracia, mas eu acho que essa pauta já ficou muito para 2022. E em 2023, bastou 8 dias, exatamente, para a gente entender que, na verdade, essa pauta tinha muito a ver com o futuro que a gente queria para a política nacional. No dia 8 de janeiro tem a tentativa de golpe, falhada, e não muito depois, já começa uma movimentação pela anistia de todos aqueles que tentaram atentar contra o Estado Democrático de Direito.
dos civis aos fardados, das pessoas que estavam ali destruindo os três poderes, até as pessoas que estavam dentro dos quartéis, dando ordens, e esse movimento começa a tomar uma parte da classe política em Brasília. O que acontece por uma série de questões, cria-se a CPMI do 8 de janeiro, e a gente, em parceria com essa rede aí de mais de 200 organizações, veja aqui, inclusive na figura da Ana, que ajudou muito a gente, junto à senadora Elisiane Gama, faz um projeto muito forte ali, uma articulação muito forte para que, olha, as pessoas têm que ser responsabilizadas, não é possível que no relatório a gente não fale sobre isso, não é possível que o governo federal, na lógica de uma candidatura e de uma eleição em defesa da democracia, hesite em investigar e penalizar essas pessoas. O relatório foi apresentado, mas mesmo assim esse tema de anistia continua no ar, continua em Brasília. A gente sabe que os próximos passos, por exemplo, da eleição da presidência da Câmara, passam por esse estágio de vamos ou não anistiar os golpistas. Vendo todo esse cenário, a gente pensou assim, olha, se a gente não se organizar, a gente sabe que o campo antidemocrático está bem organizado, então a gente precisa voltar para casa e se organizar. E a gente criou uma agenda chamada Agenda Democracia Forte. O que é essa agenda? A partir de 8 pilares, a partir de 8 eixos temáticos, a gente está tentando pegar ali o que a gente pode usar como vacina, que é inclusive um termo que o campo antidemocrático não gosta muito, mas o que a gente pode usar como vacina contra ataques ao Estado Democrático de Direito. E a gente chegou em 8 eixos que a gente tem conversado junto com a nossa rede, e esses eixos são democratização das forças de segurança, no geral, né? Então, se baseando ali pela imparcialidade e a lealdade dessas forças, dessa não gostaria de usar essa palavra, mas despolitização das forças, né? Então, repensar as regras de candidatura de pessoas na ativa, a gente repensar realmente como é que essas forças de segurança atuam dentro da política e dentro da democracia. Equilíbrio entre os poderes, e isso é um tópico cada dia mais espinhoso, né? O sequestro do orçamento pelo Poder Legislativo, o uso do Supremo Tribunal Federal, como é que a gente pode pensar nesse equilíbrio para construir uma democracia mais forte. Defesa e fortalecimento do sistema eleitoral, é isso, né? A gente continua vendo uma campanha gigantesca de desinformação do sistema de votação no Brasil, e a gente precisa não baixar a guarda referente a isso. Responsabilização e memória dos crimes contra a democracia, e essa responsabilização não é só uma obrigação legal, mas um compromisso civilizatório que a gente tem que abraçar e a gente tem que pressionar para isso continuar. Participação da sociedade civil nos poderes federativos, que é um tema espinhoso, porque falar que a sociedade civil organizada tem que participar dos poderes federativos quer dizer que alguém dentro desses poderes vai ter que ceder um pouquinho. E a gente precisa de lugares permanentes de participação da sociedade civil, nos 3 poderes, seja no executivo, onde agora a gente tem, por exemplo, a Secretaria de Participação Social, mas a gente também precisa pensar nisso no legislativo, com reformas realmente no regimento da Câmara dos Deputados, no regimento interno do Senado Federal, e a gente precisa pensar isso no judiciário também. A gente precisa pensar isso dentro do STF, dentro do TSE, como é que a gente pode fazer isso, que essa atuação da sociedade civil seja facilitada de forma perene, não a partir de como pensa cada presidência de cada um desses tribunais. Então, a gente está nesse processo, também falando de educação cidadã, a preservação do Estado Democrático de Direito requer não apenas a defesa das instituições formais, mas também a promoção de uma esfera pública robusta e informada, capaz de resistir a essas investidas, qualificação e promoção do debate público, né? É importante que a gente, em todos os níveis, junto com o Estado, forneça um fomento amplo e permanente à educação cidadã e midiática, com o objetivo de formar essas pessoas com pensamento reflexivo e a capacidade de discernir informações verídicas da desinformação, e também combate à rede internacional de ataque à democracia. A gente viu o que aconteceu no 8 de janeiro, e isso tem muito a ver
Só não levamos um golpe porque as forças norte-americanas falaram que não iam dar apoio. Isso é um pouco da análise que a gente vê. Então, Arthur, fechamos 10 minutos, mas podes concluir vou só tranquilamente. concluir aqui, já estava fechando. Então, a gente, depois de passar por todo esse histórico, decidiu criar esses 8 pontos da agenda. A gente está junto com a nossa rede construindo essa agenda, então a gente deve lançar as diretrizes de cada um desses eixos até o final do ano, e a gente quer, durante o ano de 2025, pensar em medidas para cada um desses eixos de forma mais concreta, de forma de mudança legislativa mesmo, trazer essas mudanças regimentais que a gente espera que aconteçam. E é isso, assim, eu gostaria de agradecer o espaço e convidar também as organizações que não fazem parte da Rede do Pacto pela Democracia a se juntarem nesse esforço de não só de defesa, mas também de confecção dessa agenda de defesa do Estado Democrático de Direito. Obrigado, Jorge. Obrigado, pessoal. Nós é que agradecemos, Arthur. Muito obrigado. Vamos ouvir agora a Mara Carvalho, da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, BJD. Tem tido uma atuação importantíssima aqui, em especial nos últimos anos, nesses episódios que o Arthur fez referência, episódios de agressão à democracia, de desdemocratização. Mara. Obrigado. Tá aqui, Mara, por favor, 10 minutos. Boa noite a todos e todas, vocês me escutam? Estava tentando conectar a câmera também, não sei se consegui, mas não, ai, que pena. Mas assim, então primeiramente pedir desculpas, eu venho de uma agenda em Lusiânia, eu falo de Brasília, que acabou atrasando, pegamos trânsito, eu estou aqui na UNB e acabei tendo que entrar no espaço pelo celular, mas se vocês me escutam bem, eu já agradeço a compreensão, né, para que a gente também some nessa discussão importante. Te escutamos muito bem, viu, Mara? Então, A gente não te vê, mas teu som está nítido, não então consigo pode ver. falar com tranquilidade. Ah, querido, excelente. Muito obrigada. Então, eu queria saudar todos e todas, principalmente as companheiras, os companheiros que me antecederam nesse debate. E aí a gente, enfim, no nosso acúmulo de atuação, a gente acompanha, né, algumas leituras que já foram colocadas aqui. E aí, primeiramente, eu queria só pontuar um elemento que eu acho fundamental para esse debate, é da gente sempre também olhar para ele a partir desse chão, desse modelo hegemônico de democracia liberal, que permeia, né, esse conceito que a gente chama de Estado democrático de direito, né? Então, acho que esse é um chão importante também para a gente pensar e como que ele tem funcionado, mas também nessa relação com a pauta econômica, de forma que a gente não perca a dimensão histórica e a totalidade dessas relações que faz com que essa democracia funcione ou não, né? Então, acho que isso é algo importante também para a gente agregar às nossas análises. A BJD, né, como falei no outro espaço, ela surge para essa denúncia do golpe, com esse compromisso, né, de defesa do Estado democrático de direito, da democracia, denunciando ali o golpe contra a presidenta Dilma, mas também a sequência de violações que passaram a ser praticadas com a ação do golpe, mas não só, com o uso do Estado democrático de direito para perseguir, né, para fins políticos, a exemplo do lawfare e, consequentemente, a prisão do presidente Lula. Então, com isso, a gente se conforma nessa agenda também, não só de defesa da democracia, como esse lugar de abstração, mas nessa ação direta de defender direitos fundamentais, direitos civis e políticos, a partir também dessas perseguições, né, e dessa ocorrência triste que foi a prisão do atual presidente Lula. Então, com isso a gente tem travado, né, levantado essa bandeira dessa defesa, dessa democracia, na relação com a defesa das instituições, mas também nesse curto percurso, no alinhamento à agenda com os movimentos sociais, também tem constatado a limitação desse modelo liberal, que agora está, inclusive, sendo
sendo apropriado, inclusive, pelo Centrão e por forças da extrema-direita. Então, nós estamos vendo hoje violação de direitos humanos e fundamentais por dentro desse Estado democrático, a partir também da apropriação desses instrumentos e dessas instituições pela extrema-direita. Então, essa é uma chave que a gente tem olhado, né, com muita preocupação, considerando que a gente faz uma defesa de um Estado, de um modelo de democracia, mas que também tem sido corrompido, se posso usar essa palavra, pelas forças da extrema-direita. E aí fica a nossa pergunta: qual o desafio da materialidade dessas defesas, desse direito, de uma democracia que de fato seja contemplativa de um projeto representativo, participativo, de materialização de direitos dos povos, de uma classe trabalhadora, frente às violações que nós enfrentamos hoje. O outro ponto que eu queria trazer, também nessa relação com os ataques, considerando também a região da América Latina, né, é de como que isso não acontece só, como a gente também não pode olhar isso só pensando no Brasil, mas como estamos falando a partir de uma agenda do Sul global, olhar também como que esses ataques e esses projetos antidemocráticos também têm sido instituídos e destituidores de processos, né, democráticos na região da América Latina. Né? E trazemos aqui como exemplo Peru, Equador, né? Trazemos o caso da Argentina, o Milei, a ascensão do fascismo, a sua chegada ao poder pelo processo eleitoral, como que a gente lida com isso, defendendo o Estado democrático de direito que está sendo apropriado pela extrema-direita. Então, acho que essa é uma agenda importante, que não é só uma realidade nossa do Brasil, mas a gente se olhar enquanto região nesses desafios e nessas resistências. Agrego a isso a situação atual de Colômbia e Honduras, né? Que estão agora enfrentando golpes, ameaças diretas de destituição de projetos democráticos, né, que está aí, né, sendo denunciado, mas que muitas vezes a gente não consegue incluir isso dentro de uma análise mais regional de ataques democráticos que não se limita ao país, mas se limita também a um processo de desestabilização democrática na região. Então, acho que isso é algo também que a gente precisa pensar, avaliando também e construindo essas sinergias de como que esses instrumentos estão sendo criados e usados por dentro da própria institucionalidade e também fora dele. Então, acho que essa é uma chave de desafio também que a gente precisa pensar a partir dessas agendas de enfrentamento ao fascismo, à extrema-direita, mas de como que também a gente vai se ver a partir de uma estratégia a médio e longo prazo, né? Que não é só a partir ou para um processo eleitoral, mas uma agenda desafiadora que nos traz, né, esse atual momento e a atual conjuntura. E aí agrego também um outro ponto, que meio a isso a gente também vive uma era do fortalecimento do capitalismo digital, do controle das informações e da guerra também, da desinformação que tem contribuído, né, com toda a atuação, né, da extrema-direita contra os processos democráticos e não só, né, tem gerado processo de desinformação que tem atrapalhado as nossas leituras sobre as nossas lutas, sobre esses povos, inclusive sobre a nossa região. E aí trago isso porque muitas dessas realidades e lutas a gente costuma olhar pelas lentes de informações que chegam para nós. Né? Então, acho que isso também se coloca como desafio quando a gente pensa, né, o funcionamento da democracia, a defesa importante desse lugar, desse processo em movimento, mas também a gente enfrentar essa guerra da desinformação, da mentira que chega também para desestabilizar os processos de lutas e de conquista de direitos que a gente tem conseguido realizar até aqui, mas que se encontra assim sob ameaça também, tentando, né, relacionando também esse campo da guerra comunicacional, se posso dizer assim, e aí trago como exemplo, né, o que sabemos hoje dentro desse debate do Sul global sobre a Nicarágua. A gente tem parado para estudar, ou a gente está sabendo de coisas mediante o que está sendo veiculado
pela mídia hegemônica ou por outras mídias que, né? De fato, isso a gente tem confirmações do que está acontecendo lá. Então, acho que a gente também tem esse desafio, que é de como que a gente também cria caminhos de aproximação com essas realidades que fure a bolha, né, dessa comunicação, desse processo de desinformação que nós enfrentamos hoje, também a exemplo do próprio Haiti. O que sabemos sobre o Haiti? Tem muita gente lá sendo violentada, morrendo, e aí, né? Onde estamos com essas leituras? Ou nos reconhecemos enquanto região para, de fato, a gente defender uma pauta democrática com proteção de vidas e direitos? Então, trago isso mais como chaves para a gente pensar, né, a partir do que a gente tem realizado enquanto atuação em defesa da democracia, mas na relação também com a agenda de outros povos e países, a partir das agendas que os movimentos também têm colocado para a gente enquanto desafio de leitura e atuação. Para finalizar, que eu não sei se já passou o meu tempo, aí queria também trazer com isso, né, que também fomos muito visibilizados em função do nosso posicionamento, o próprio tema da Venezuela, né? Acho que alguém falou aqui sobre essa questão do sistema eleitoral, né? E aí de como que a gente também, né, dentro de uma agenda e nessa relação direta com os movimentos, mas também dentro dessa possibilidade da gente se abrir para entender outros experimentos democráticos, para além de leituras equivocadas ou de lentes de meios de comunicação, de como que a gente abre, então, para entender a Constituição, as leis, o sistema eleitoral do país para emitir uma opinião sobre o ocorrido. Então, nós não é porque fomos lá em loco ou porque estivemos lá e fizemos parte do processo, mas criamos sim um processo anterior de estudo, de debates internos, de continuidade, de forma que a gente pudesse, então, ter elementos de fato que desse consistência para um posicionamento devido frente a uma situação desigual, né, de uma constituição, de um processo democrático, sim, constituído pelo formato constitucional, legal das instituições e organização de povos deles, frente ao império, né? Então, ali temos um grande, digamos assim, divisor de água quando pautamos democracia e imperialismo. Qual a relação entre isso? É possível fazer concessões nesses processos, nessas relações, nesse debate, pensando também a nossa região, né? Então, a gente traz isso muito mais, assim, de como que a gente tem se desafiado para cada vez mais se colocar nessa agenda, nesse alinhamento e nesse compromisso com as organizações, com a luta dos povos, mas também, com isso, também é elaborado sínteses de desafios, de forma que a gente possa também provocar e pensar junto como que a gente se organiza enquanto agenda de defesa da democracia a partir da materialidade, mas também olhando a totalidade dessas relações e da própria localização dos povos e da nossa região nesse processo em defesa ou pela vida da democracia, né? Então, seriam essas as minhas considerações para que a gente possa dialogar. São questões em aberto, mas a gente traz esse muito com base no que a gente tem acumulado, tentado acompanhar, e também nessa preocupação de muitos desafios colocados para nós nessa conjuntura, não só no Brasil, mas a partir de uma agenda também de povos da América Latina, desse sul global, marcado por golpes, por práticas de autoritarismo e violências, e que agora também está nesse enfrentamento, né, necessário contra o neofascismo e a extrema-direita. Seriam essas minhas considerações. Muito obrigada e desculpe pelo vídeo, enfim. Espero que vocês tenham conseguido acompanhar. Foi muito bom e todos aqui acompanharam. Como te disse, teu som estava muito nítido. Muito obrigado. Vamos, querida Ana Júlia Bernardi, do Instituto Democracia em Xeque, é professora e pesquisadora também da Escola Paulista de Sociologia e tem nos acompanhado também no projeto. Ana, também por 10 minutos. Maravilha. Boa noite, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite.
O Instituto Democracia em Xeque, que eu faço parte, ele surgiu em 21, logo após o ataque do Capitólio nos Estados Unidos, a partir do entendimento que o Bolsonaro e a extrema-direita ia tentar fazer justamente o mesmo que a extrema-direita norte-americana. Então, com isso, nós nos organizamos como um hub de pesquisadores da área do sociativismo, netativismo, monitorando o debate público digital e os ataques à integridade eleitoral. Tal qual como o pacto, inicialmente, o Pacto pela Democracia, né? Inicialmente, nós tínhamos o objetivo de finalizar o projeto ao fim de 22, mas ficou também materializado que era necessário não só seguir no projeto, como nós nos institucionalizamos como instituto, não só monitorando a parte do debate eleitoral digital, mas também negacionismo climático e os ataques ao meio ambiente de forma geral, como também o negacionismo vacinal sanitário, né? Então, nesse sentido, um dos lemas do Instituto Democracia em Xeque é que a democracia ela não é autoexecutável, especialmente num país como o Brasil, que tem esse histórico antidemocrático. Nós tivemos longos períodos autoritários, alguns travestidos de democracia, como foi esse último hiato do Bolsonaro. Da mesma forma, o Brasil é um país marcado por enormes desigualdades, como já trazido nas falas anteriores, né? Isso afeta diretamente a forma como a população entende e se relaciona com as instituições democráticas. A maior parte das pessoas, como a Débora trouxe, não a maior parte, mas uma grande parte da população brasileira, está preocupada com questões imediatas, como ter comida na mesa, ter um trabalho, ter uma moradia digna. Então, nesse cenário, o entendimento do funcionamento das instituições formais acaba sendo muito limitado. As preocupações cotidianas elas vão ser muito mais urgentes do que a compreensão do sistema político e institucional e como ele opera. Para além do Instituto, eu também sou professora de gestão pública na FIP, onde nós temos uma escola que ela é voltada para alunos bolsistas, todos de escola pública, também com critérios de renda. Esses meus alunos, a maior parte deles, eles vão entender minimamente qual é a função do executivo, do legislativo e do judiciário no primeiro, segundo semestre da graduação. Então, a gente tem aí toda uma juventude que não compreende o processo democrático de forma geral, e não só essa juventude, isso pode ser alastrado para boa parte da nossa população brasileira. Então, nesse sentido, salvo aqueles alunos que têm envolvimento em movimentos sociais ou em organizações do terceiro setor. Então, a gente vê, primeiro, uma necessidade maior da política de base para chegar nos jovens, mas também nessa população. Isso diz muito não só sobre a nossa juventude, mas como a população entende a política de forma geral, né? Não entendendo o processo político, não entendendo os seus direitos, acaba não vendo o Estado como um instrumento de melhoria das próprias vidas. Então, nesse sentido, também não confia, porque como a gente vai confiar naquilo que a gente não entende? É muito nesse contexto de discursos da meritocracia que a extrema-direita e figuras como Bolsonaro e principalmente Pablo Marçal, se a gente for pensar o momento atual, se tornam extremamente sedutores. Eles apresentam essa ideia de que o sucesso ele vem do esforço individual, ignoram totalmente as desigualdades estruturais e o papel das políticas públicas, o que acaba por deslegitimar ainda mais o Estado e as instituições de forma geral. Essa narrativa ela ganha muita força nas redes sociais, onde Marçal distorce a verdade e adota esse discurso de self-made man, que acaba atraindo um público muito grande. Um perigo central na figura do Marçal e tantas outras que estão surgindo é que, ao contrário do bolsonarismo, eles não atacam diretamente as instituições. Eles atacam isso transversalmente. O Marçal e tantos outros não atacam o processo eleitoral. Então, não fica, por mais que 1/3 da população diga que desconfia das urnas, ainda há 2/3 que confiam nas urnas, mesmo não sabendo exatamente no que ou
como estão votando. Mas esses 2/3, eles não necessariamente vão entender a manipulação que o Marçal traz e que essas figuras trazem utilizando as redes sociais. Então, ao passo que essas figuras políticas se descolam um pouco da extrema-direita, não diria exatamente tradicional, mas do bolsonarismo, eles fazem da política um espetáculo, promovendo discursos de ódio, promovendo uma deslegitimação dos meios institucionais e do debate de forma geral, enquanto cometem diversos crimes eleitorais, como o próprio abuso de poder econômico, que não ficam tangíveis para a população. Então, por exemplo, a derrubada das redes do Marçal não fica claro para a população por que isso aconteceu. Então, são processos ainda mais difíceis de ser compreendidos pela opinião pública. Então, nesse sentido, essas manobras utilizadas tanto por Marçal quanto por outras figuras acabam fazendo com que eles se vitimizem como perseguidos pelo sistema, e ao passo que ainda aumentam mais a desconfiança nas instituições e no processo eleitoral. A gente vem observando esses debates que viram, literalmente, eu ouvi hoje de manhã, no ônibus, que ver o debate é quase como ver um stand-up comedy, depois da questão da cadeirada. Então, tudo isso leva a uma deslegitimação do espaço e do debate público de uma forma muito grande. Se a população já tem, no geral, já tem uma ojeriza política, porque relaciona isso como roubalheira e corrupção de forma geral, porque não entende a parte institucional e que a política não é só as brigas entre os políticos e essa polarização entre direita e esquerda e as brigas que isso gera na família, ao mesmo tempo, também acaba se afastando ainda mais, porque não consegue visualizar nisso um instrumento de melhoria das suas vidas. Então, todo esse processo de deslegitimação das instituições, desconhecimento dos processos políticos, ele é muito mais agravado no cenário que a gente tem hoje, de desinformação, de pós-verdade e da falta de regulação das redes sociais. É simplesmente impossível a gente pensar um debate público hoje que seja legítimo e que seja justo e que dê paridade de armas sem a gente passar por uma regulação das redes. Então, enquanto a gente não conseguir enfrentar isso diretamente, bom, um outro caso, né, o próprio retirada do Twitter do Brasil por uma simples um não segmento da legislação brasileira, acabou virando no imaginário público uma briga entre Xandão e Elon Musk, quando é um caso muito mais simples e de simples não seguimento com o regime regime político brasileiro, né? Então, esse enfraquecimento do debate público que acontece pelas redes, ele acaba reverberando nessa desconfiança do sistema político, nessa desconfiança dos políticos e nessa desesperança, de forma geral, que a população sente. Então, chegamos a 10 minutos, mas conclua tranquilamente. Não, já estou encerrando. Então, nesse sentido, por mais que a gente tenha, de alguma forma, ou haja essa leitura de que vencemos o bolsonarismo não foi vencido, ele é maioria no Congresso Federal. Eles têm ditado boa parte das nossas discussões políticas, não só nas redes, mas no Congresso também. Eles ditam muito do entendimento da opinião pública, porque eles dominam as redes e o formato que as redes operam. Então, essa figura, na versão Marçal, que não ataca diretamente os ditames eleitorais e o processo político, mas que vai se vitimizar mediante um processo de possível cassação por abuso de poder econômico, que
é algo que está em pauta, isso é ainda mais corrosivo, já pensando em 2026. Então, eu vejo como uma pauta extremamente necessária a regulação das redes, para além de uma ampla educação midiática e política também, porque não adianta a gente ter uma educação midiática se a gente não tem um acesso a uma educação crítica, uma educação política de qualidade, não só pensando na juventude, né, mas para além dela, esse fortalecimento das bases dos movimentos sociais. Então, um pouco esse resumo que eu queria trazer aí. Obrigada. Obrigado, Ana, foi ótimo mais uma vez. Obrigado sempre pela parceria e construção conjunta desse projeto. Vamos imediatamente ouvir nosso querido amigo Gustavo Westman, da Secretaria-Geral da Presidência da República, e acompanhou todo o debate aqui, deve estar bem cansado, mas aguentou firme. Gustavo, muito obrigado. Contigo aí. Grande Jorge, boa noite a todas, boa noite a todos. É realmente um privilégio fazer parte desse grupo de discussões aqui, né? Acho que para quem está aqui até agora acompanhando, a qualidade desse debate é algo muito raro da gente ter hoje em dia, e acho que é um privilégio para todos nós. Eu serei breve, Jorge. Eu acho que eu queria fazer mais algumas provocações, aproveitando aí o lado bom e o lado ruim de estar mais para o fim de falar, e, enfim, acho que é um pouco por aí. Bom, na verdade, a primeira coisa é que a gente tem que ter muito claro que a democracia está em crise no mundo inteiro, né? Não é um processo só no Brasil, né? E eu acho que é muito importante a gente entender esse processo, então, esse processo global, né? Acho que grande parte, a gente falou aqui, é a crise, a insuficiência do neoliberalismo para atender aos desafios contemporâneos, né? A gente continua usando receitas do século passado para responder aos desafios que não se coadunam, mas nem um pouco com aquela racionalidade em que essas diretrizes, filosofias surgiram para tentar resolver nossos problemas. A gente tem um problema das novas tecnologias, isso foi algo muito citado, inclusive a Ana falou bastante agora. Eu acho que a questão das redes, né, gente, a promessa, né, eu acho que todos aqui, ou quase todos nós, vivemos a geração analógica, e quando surgiu esse mundo digital, as promessas da informação, de que todos os problemas seriam resolvidos, todo mundo saberia tudo, e o mundo seria tão melhor, e a democracia se espalharia pelos todos os cantos, né? Não é? E, de repente, a gente se deu conta que o extremo oposto está acontecendo, né? Essas novas tecnologias que, por um lado, permitem a gente estalar o dedo e ter acesso a qualquer informação, elas estão nos tornando mais burros, elas estão nos tornando mais incapazes de entender os desafios atuais, elas estão simplificando a nossa forma de pensar em um número X de palavras no Twitter, etc., né? E simplificando questões que exigem reflexões muito mais complexas. Isso tem gerado, ou talvez tudo isso tenha resultado numa crise existencial da humanidade. Sei lá, a gente está em crise, né, gente? Afinal, para onde a gente vai? Esse meio ambiente em chamas, inundações, e acho que isso faz com que, principalmente as gerações que não viveram as ameaças de ditadura, ou não passaram por grandes choques de realidade na vida, desiludidas com a democracia como a gente conhece, acabam buscando respostas mais simplificadas. E aí, o extremismo entra com força total, né? Estou falando talvez algumas obviedades, mas uma pergunta que eu acho que a gente também tem que se fazer é isso. Que democracia que a gente quer, né? O que é democracia? Acho que a gente chegou num consenso dos últimos debates que a gente quer mais direitos, a gente quer participação. A democracia representativa, como a gente conheceu, não funciona mais. Então, mas o que a gente quer? Eu acho que se eu tivesse a resposta aqui, eu estaria ganhando um Nobel de literatura, entendeu? Né, tá reinventando o conceito de democracia, eu não sei. Por isso que eu acho que debates como esse são extremamente importantes. Mas é engraçado, né? Eu estava numa conversa hoje, uma reunião chata, muito longa, uma reunião muito difícil e muito democrática. E uma hora você fala, puta, às vezes a democracia cansa, né? Você fala, envolve muita negociação, muita articulação, mas, gente, é isso que a gente quer, a gente sabe que é a melhor forma e a gente tem que se debruçar nisso. Tem muita gente que está ficando tentada com respostas muito simplificadas, né?
Então, o que eu acho que e daí entrando já nas minhas provocações mais diretas, ontem não, foi semana passada, a gente estava dialogando com um grupo de periferias, o pessoal da CUFA, tá? E eu me deparei com uma situação muito curiosa. Era uma mulher negra LGBT de periferia, bolsonarista, tá? E na minha cabeça eu não entrava na minha cabeça. Eu falei, gente, eu vou dedicar um tempo a dialogar com essa pessoa para tentar entender a cabeça dela. E, gente, é uma coisa assim, eu falei, me mostra, ela começou a me mostrar depois as redes de WhatsApp dela, sabe? Era assim, era uma coisa que se olhava, a exploração dos extremismos, de coisas, assim, a simplificação das até mesmo dentro do grupo de WhatsApp dela tinha um grupo religioso da igreja dela, era uma igreja evangélica dentro da comunidade, não vou falar o nome por questão de... Mas como os próprios pastores e esse diálogo entre, né, grupos religiosos e grupos extremistas, buscando respostas fáceis, tem ganhado força, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso? Que aqui a gente tem um grupo privilegiado, tá? Somos aqui, sei lá, 30, 40 pessoas unidas, fazendo reflexões que, nossa, me fazem brilhar os olhos de ver que temos pessoas discutindo, refletindo sobre isso. Mas eu acho que isso é pouco. Então, o grande desafio que eu acho é isso. Nós estamos aqui em 40. O Marçal, para citar um nome que foi bastante citado hoje, apesar de me dar calafrios em dizê-lo, ganhou 400 mil seguidores depois que tomou a cadeirada. Tá? O Datena ganhou 40 mil. Tá? Eu estava vendo esses números hoje. Então, o Datena deu uma cabeçada no Marçal. O da 40 mil, o Marçal 400 mil seguidores. Ou seja, são 400 mil pessoas a mais ouvindo as boçalidades daquele cara. Nós estamos aqui em 40. Como a gente faz? E daí talvez essa seja a provocação maior que eu deixo aqui para todas e todos, né? Como que a gente faz, então, para sair dessas nossas bolhas? E as bolhas progressistas, eu estou falando aqui esse grupo de 40, mas eu acho que isso aplica ao campo progressista em grande parte, né? A gente está muito restrito, entre nós, então acho que a gente está pregando para convertido, o que não invalida a profundidade do debate, a gente tem que aprofundar, mas eu acho que a gente está falando muito para a gente mesmo, e essas pessoas já estão convertidas. A gente já sabe o que a gente quer viver num mundo democrático, com respeito aos direitos, igualdades e tudo isso. Então, como é que a gente chega em outros grupos? Como é que a gente chega nas periferias? Como é que a gente chega nas religiões? Outro dia a gente estava, lembra, Jorge, no primeiro debate, e agora eu prometo que eu estou encerrando, né? Teve uma colega que falou muito no debate que a gente fez no Itamaraty, chamava muito dos protestantes, os evangélicos, como os outros, né? Eles. No fundo, não são eles, somos nós, é o mesmo povo, é a mesma gente, nós somos uma pessoa só. Então, como é que a gente dialoga mais com novas bases? E daí eu encerro destacando isso, então, que a gente precisa ampliar nossa base de diálogo progressista entre nós. Eu acho que a gente precisa ampliar a base de diálogos entre os atores progressistas e outros atores. Então, seria... Como que a gente conversa com uma direita dialogável? É até meio surreal falar isso, né? Eu nunca esqueço, eu estava na Espanha algum tempo atrás, os espanhóis procuraram a gente para falar que a gente precisava, queriam ajudar a gente a reconstruir nossa direita. E a gente falou, gente, isso é muita loucura para minha cabeça. Hoje em dia, não é tão surreal, porque ter gente com quem você possa conversar já é uma vitória no mundo que a gente vive. A gente, no campo progressista de esquerda, mal sabíamos como eram bons os tempos nos anos 90, quando havia um diálogo, né? Então, acho que articular entre nós, ampliar as nossas bases, e eu acho que também criar uma conexão, uma articulação entre atores progressistas globais, principalmente do sul global, porque só unido, gente, a gente vai conseguir fazer frente a essa direita maluca que está muito mais articulada e muito mais entrosada do que a gente, e muito mais disposta a mentir, a desafiar, a testar limites para provar os seus pontos. A gente é muito mais ético nisso. Temos que continuar sendo, mas a gente também precisa enfrentar toda essa desinformação. E para concluir, então, Jorge, convido aí, reforçando o convite do Jorge do início, vamos juntar força, vamos levar um acúmulo forte para o G20 social.
e acho que esse processo está sendo de uma riqueza, só tenho a parabenizar, viu, Jorge? Parabéns mesmo, porque, poxa, isso é uma satisfação. Agradeço, gente. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Nós aqui agradecemos a parceria também. Bom, são vários temas que todo esse mosaico levantou. Como eu disse, nós estamos já com 120 minutos de reunião. Nosso objetivo e nós compreendemos a metodologia dessa não só como uma reunião em si mesmo, mas um conjunto de debates, de temas, os links que a gente distribui, os produtos. E hoje, produtos que eu digo, os documentários, as reuniões que a gente posta. Então, o essencial hoje não era necessariamente abrir aqui falas, mas com essas intervenções encomendadas, né, combinadas, montar esse mosaico sobre dois ângulos, né? O ângulo da democracia, entendida como direito e como diversidade, ou seja, a ideia de que para superarmos esse período de crise da democracia, é preciso também compreender que é uma crise da luta por direitos, é um ataque à luta e aos direitos conquistados nas últimas décadas. E talvez esse seja o ponto, né? E esse é o ponto, aliás, que unifica grandes ricos e grandes poderosos no globo inteiro, no mundo inteiro, com a extrema-direita, né? A extrema-direita é aquela fração da política, aquele grande partido político mundial que se apresentou no momento de crise da economia mundial, da economia global, para fazer o trabalho mais sujo que a direita tradicional não conseguiu fazer. Porque, na verdade, se de um lado, e teoricamente, a democracia emerge do pensamento clássico do liberalismo, a democracia que a gente conhece da segunda metade do século XX e do século XXI foi essencialmente arrancada pelas trabalhadoras e pelos trabalhadores, em greves, em lutas. Então, a democracia liberal é sempre algo, quando alguém se refere aos sistemas políticos democráticos, como a democracia liberal, eu sempre tenho um incômodo com isso. É pouco histórico na minha interpretação. Mas, sim, esse modelo hegemonizado pelo pensamento liberal, ele faleceu. E faleceu pela extrema-direita, né? O neoliberalismo exige uma retirada de direitos que, com democracia ou com muita democracia, torna-se inviável. E, por isso, um recrudescimento das políticas autoritárias. Então, acho que esse é o conceito que a gente tem que trabalhar, tentando buscar respostas de como reverter o quadro. Se reverte com novas ideias, novos conceitos. Não é pura e simplesmente fazendo uma defesa de uma democracia, entre aspas, liberal, mas é o contrário, demonstrar para a sociedade, para a juventude, como destacou a Ana, que a luta por direitos é uma luta política, é uma defesa da ideia da participação política, e não o contrário, né? Não vai ser conquistada no autoritarismo e na exclusão, né? Bom, então, queríamos agradecer. Dia 15 nós vamos agora processar, vamos propor, vamos divulgar tudo que nós debatemos hoje aqui. Estamos, como dissemos há um mês atrás, em construção de um documento para levar dia 15 de novembro. Então, temos um encontro aqui que a gente convida novamente vocês, todas e todos, dia 15 de outubro, para a gente fazer uma nova sessão de debates. Vamos ainda organizar qual o eixo do debate, o que talvez ainda precise ser trazido, talvez aspectos internacionais, outros aspectos, vamos avaliar, mas já convidamos vocês para o dia 15 de outubro, 18h30, a gente tem um novo encontro remoto, virtual aqui. E no dia 15 de novembro, lá no Rio de Janeiro, para a gente, vamos dizer assim, concluir esse tema. Questão ambiental, como chamou a atenção o Paulo Renato também. Mas até dia 15 de outubro, esperando todo mundo de novo aqui no dia 15 de outubro.